Ouça a voz da palavra de Deus, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé ela vem por ouvir pela palavra. Nós vamos agora para Lucas capítulo 10, versículo 4, está sendo o nosso ponto de partida. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas capítulo 10, versículo 4. Lucas capítulo 10, versículo 4. Diz assim: e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Jesus tinha dado uma missão para os discípulos. E essa advertência final aqui que estamos estudando hoje: não saudeis a ninguém pelo caminho. Nós às vezes paramos, irmãos, começamos a caminhar com Cristo, conhecemos a Jesus, nos convertemos, começamos a caminhar com Ele, mas na nossa caminhada, às vezes nós paramos para ouvir alguém, e nem percebemos que quantas vezes é uma cilada do diabo, é um amigo que vem e influencia você fora do Evangelho, ou tirar você do Evangelho, ou distorcer a palavra de Deus na sua vida. Não são poucas pessoas, não, que começaram muito bem, até no ministério, até na obra de Deus, né? A pessoa começa, então ouve um amigo, ouve o outro, daqui a pouco a pessoa está cheia, vamos dizer assim, de confusão na mente. Nós temos que aprender a ser dirigidos pelo Espírito de Deus, e o Espírito Santo, ele não nos dirige em lugar nenhum, a não ser na palavra. Você sabia disso? É isso que nós temos que aprender. Olha o que diz aqui João, capítulo 16, versículo 13. A maioria que conhece bem, eu cito constantemente. Mas quando vier, e já veio, né, aquele Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, em toda a palavra de Deus. Para Deus é a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Eu contei que quando eu comecei com Cristo, comecei a minha caminhada, era muito comum no meio da juventude o pessoal usar esse termo assim: o Espírito Santo me revelou. O Espírito Santo me revelou, o Espírito Santo me revelou. Tinha coisa, você vê que não tinha nada do Espírito Santo, é coisa da mente da pessoa, a pessoa cria, mas às vezes vinha uma coisa muito, vamos dizer assim, ilustrada, né? Uma coisa muito enfeitada, que até confundia. Nós temos que tomar cuidado com isso, até dentro de casa. Nós vamos para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 16, uma história conhecida, Sara e Abraão. Ainda é isso, Sara e Abraão, ainda era Sarai, né? Capítulo 16. Aqui diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Eu gosto de explicar para quem está começando que o que ela ofereceu para o marido não era algo escandaloso para aquela época, para a sociedade daquela época, não para hoje. Hoje a Bíblia é clara, o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, até nos pensamentos, né? Mas naquele tempo, entenda bem, não era bem assim. Tanto que você vê 2 gerações à frente, você vai encontrar um homem chamado Jacó. E eu explico que Jacó teve filhos com 4 mulheres. Não é que ele casou com uma, ficou viúvo, casou com outra, não. Ele casou primeiro ele foi enganado. Ele trabalhou 7 anos, naquela época havia isso, pela amada dele, que era Raquel. Na noite de núpcias, o sogro dele, que era tio dele também, irmão da mãe dele, deu a filha mais velha, chamada Lia. E ele acabou ficando com ela. Quando foi reclamar, ele disse: não, trabalha mais 7 pela outra, mas não devolveu a outra não. Só que as 2 tinham servas, que era comum, e as servas também davam filhos para o marido, entenda bem, da dona. Tanto que ele teve 6 filhos e uma filha com a primeira, com a Lia. Com a Raquel ele teve 2 filhos, mas com a Zilpa, que é a serva da Lia, teve 2 filhos. E com a Bila, que é serva da Raquel, teve também 2 filhos. Então o que a Sara ofereceu não era nada, mas assim, escandaloso, mas não era plano de Deus. Nós temos que aprender isso. A Bíblia diz, muitos já conhecem aqui, Provérbios 14, 12. Olha o que diz ali: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte.
O que ela prometeu não era nada que escandalizasse, mas não era. Parecia que não tem nada demais, todo mundo faz. Abraão, todo mundo faz aqui, isso é coisa da nossa região, é a cultura do povo, tem aí. Não, irmão, aprenda a ouvir o Espírito Santo. Ela falou para ele assim: porventura terei filhos no plural dela. E Abraão ouviu a voz, mas não teve filhos não, teve só um. E esse filho, Ismael, que nasce, dá uma confusão tremenda no lar. Os historiadores que gostam de falar dessa maneira, que dá problema até hoje. Até hoje dá, porque de um descende judeu, do outro descende os árabes, né? Aí você vê que até hoje tem problema entre eles. Mas não é história para hoje. O que estamos querendo dizer para hoje é bem claro, porque a vontade de Deus hoje é que todo homem seja salvo. Seja judeu, árabe, brasileiro, argentino, russo, americano, chinês ou japonês. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Deus não quer a destruição de nenhuma nação. Coloque isso no seu coração. Então, ele ouviu e pagou um alto preço. Tanto que no capítulo 17, Deus fala assim para ele: sendo Abrão, pois, da idade de 99 anos, foram 13 anos que não tem mais, vamos dizer, atividades de Abraão com Deus. Não há aqui nenhum caso. E diz assim: e o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença. Isso é perfeito. Quer dizer, ele não estava na presença de Deus. Por que ele saiu? Para seguir o conselho da esposa. Então, o marido, entenda, pode ouvir a esposa pode ouvir o marido, sim, mas sempre no Senhor, irmão. Não pode, de maneira alguma, a pessoa, por mais que ela tente, você não pode, e as pessoas às vezes se confundem. Mas nós vamos para o primeiro livro de Reis, capítulo 13, que aí vai ficar uma leitura maior. 1 Reis 13. É o 11º livro da Bíblia. 1 Reis, capítulo 13. Aqui conta uma história também conhecida de um homem chamado Jeroboão. Jeroboão era rei de Israel, foi o primeiro rei do reino dividido. O primeiro rei de Israel, quem lembra? Vamos lembrar aqui, foi Saul. O segundo foi Davi. O terceiro foi Salomão. O quarto foi Roboão. Nos dias de Roboão, o reino foi dividido. Então, de um lado ficou Jeroboão com Israel, 10 tribos. Do outro lado ficou Roboão com 2 tribos, casa de Davi, com 2 tribos, Judá e Benjamim. Só que no período de festas, o povo todo ia para Jerusalém, que ficava do lado de Judá. E esse homem Jeroboão pensou consigo: a qualquer hora o povo passa para o outro lado e vão tirar o meu reino. Então ele mandou fundir 2 bezerros de ouro, colocou em Dan, outro em Betel, e ele dizia: israelitas, por que subirem a Jerusalém? Aqui estão os deuses que os tiraram do Egito. E o povo então, em vez de adorar a Deus, o povo adorava os bezerros de ouro. Aí Deus, com muita paciência, diz assim: e eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, a Israel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens que queimarão sobre ti. Repararam uma coisa que ele disse? Ele não falou contra Jeroboão, ele falou contra o altar. A palavra de Deus nunca é contra o pecador, é contra o pecado. Desde que tira o pecado, o homem deixa de ser pecador. E quem tira o pecado é Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que tem que haver a confissão em nome de Jesus para que o pecado seja tirado. Então, a palavra nunca é para condenar, isso é importante você prestar atenção. Nunca é para condenar o homem, é para condenar o que o homem faz de errado. E diz assim: e deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que dele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. A Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre. Irmãozinho, isso é profundo, é Provérbios 26, 2. Maldição sem causa não se cumpre. O livro de Provérbios também, 13, 13, diz: quem despreza a palavra, perecerá. A palavra veio, ele tinha que aceitar.
Ele não aceitou, nós também não aceitamos. Ficamos chateados, indignados, entenda bem. Quando a palavra fere os nossos desejos, ela contradiz, entenda bem, os nossos planos. Então nós ficamos até chateados. Nessa hora nós estamos abrindo a porta para a maldição entrar. Maldição sem causa não se cumpre. Você fica chateado com uma pregação, mas aquela pregação veio de Deus, irmão. Aquela mensagem veio para te ajudar, não veio para te condenar. E a pessoa então ouve a pregação, abre a porta, entenda bem, e deixa o inimigo entrar. Mas aí disse, o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, ora à face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Isso aqui também é bom falar aqui. Apesar de ele ser um homem ímpio, mas nesse momento que ele se arrependeu, que ele pediu, que ele foi humilde, ele pediu oração, Deus restituiu. Irmão, Deus é bondoso, mesmo um homem mau como ele, mas como nesse momento ele se quebrantou, foi humilde, pediu oração, Deus restituiu. Se você for lá na frente, na Bíblia, você vai encontrar um homem chamado Uzias. Ele era garoto quando ele começou a reinar, e a Bíblia diz que ele reinou e foi uma bênção, até que o coração dele se exaltou, e ele achou que poderia fazer algo que estava contra a palavra. Ele entrou no altar para queimar incenso. O que é isso? Não era ofício dele, era ofício do sacerdote. Aí ele foi e ficou chateado, irmão. Ele ficou indignado, entenda bem, quando ele foi repreendido pelo sacerdote Azarias, que entrou ali com 80 homens valentes, disseram, ô rei Uzias, isso não vai ser honra tua da parte do Senhor, não. Sai daí que você transgrediu o concerto. Mas quando ele ficou indignado, a lepra entrou no corpo dele, na testa. E a Bíblia diz que ele ficou leproso até quando? Até o dia da sua morte. Sabe por quê? Porque não se humilhou. Agora você vê, tem gente que é orgulhosa, irmão. Já viu aquele negócio? Não se quer turrona? Então, assim, basta burro que empaca, irmão. Depois que o burro empaca, não adianta dar varada nele e tudo, ele não sai do lugar. E tem gente que empaca ali, amigo, mas não está certo, se humilha, pede perdão, reconheça que você errou, não, e fica ali naquele estado. Tem gente que fica, até o dia da sua morte, Uzias ficou leproso, porque não se quebrantou. O Jeroboão então se quebrantou, mas agora que vem a lição maior para nós. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo a minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa. Era um costume entre eles. Lembra quando Herodes dançou com a filha de Herodias, e ele falou, você pode pedir o que quiser, até metade do meu reino, né? Que era um costume entre eles, eram costumes já antigos entre eles. Ele disse, ainda que me desse, quer dizer, o prêmio máximo, metade do teu reino, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque ele é rebelde, orgulhoso? Não, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foste por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Não é que ele era orgulhoso, não, entende? Ele tinha a palavra. Irmãozinho, nem o rei nós temos que obedecer. Vamos que saia aí um decreto, entenda bem. É um louco de vez em quando, parece cada louco aí. Então, nós temos uma cuidado, senão você pode ser até preso aí hoje, quando fala, né? Mas a verdade é essa, você pensou que se tem aqui, que o pastor agora é obrigado a fazer qualquer tipo de casamento. Eu não vou fazer, irmão. Não, mas é obrigado, mas eu não vou obedecer ao rei para desobedecer a palavra de Deus. Não vou, só aquilo que é forma bíblica. Se não for forma bíblica, eu não vou. Não, chega aqui o seu José para casar com a cadelinha que ele tem, ou com a cabritinha. Tem lugar do mundo que pode. O homem se associará a animal, irmão. Parece uma coisa louca. Mas tem lugar do mundo que é loucura. E país de primeiro mundo, eu não faria de maneira alguma. Só estou dando um exemplo para você. Ou outra coisa, não tem. Não dá, porque é a mesma coisa o marido. Ele não tem que obedecer a esposa ou a esposa do marido se vai ferir a palavra. Mas pastor, não, ou faz isso, o senhor vai ensinar rebeldia em casa. Não, ela não tem que obedecer ao marido. Imagine, mulher, você me ama? E a esposa diz, claro que eu te amo, meu marido. Então vamos beber um copo de pinga comigo.
Claro, ela com sabedoria disse, não, claro que eu te amo, mas não é isso que vai provar o meu amor. Você sabe que eu sigo a palavra de Deus, a palavra de Deus diz isso, isso, aí você vai e faz. Estou falando do álcool, mas pode ser outra coisa, meu irmão. Entenda, nós não temos. Então, nós não temos que... Mas aí você vai consultar alguém e alguém diz, não, para salvar o casamento faz. Não vai salvar. A Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Linguagem ampla dá para entender. Imagina, então Abraão te falar, não, mulher, respeito você, mas vamos consultar Deus. Mas é costume do local, mas vamos consultar Deus, porque Deus é que nos dirige. Mas ele não consultou, ouviu a Sara e provou o silêncio lá 13 anos. Desligado, não é que Deus ficou em silêncio, ele ficou 13 anos fora da presença de Deus. Não fazendo nada errado, não estava no plano de Deus, o plano de Deus que é perfeito. Aqui era o rei, mas é o rei, mas que seja o rei. Seja quem for, mas o diabo é astuto. Astuto quer dizer malandro, esperto. E o que ele fez? Diz assim, e foi-se por outro caminho. E morava em Betel um profeta velho, e viram seus filhos, e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardar-me, quer dizer, sela-me, né? Sela lá um jumento, e albardar o jumento, selar o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E disse, eu sou. Então ele disse, vem comigo à minha casa e come pão. Você vê que o caso era esse. Mas o que a Bíblia diz lá em Lucas 10:4? Não saudeis ninguém pelo caminho, nem profeta, irmão. Cuidado. O profeta às vezes envelhece, não devia envelhecer não, irmão. Quem envelhece é o corpo, o espírito não. O Caleb, quando tinha 85 anos, falou para o Josué, tal como era a minha força é agora. O homem de Deus não deve envelhecer no espírito. Claro que envelhece, você vê, o corpo, todo mundo adianta, né? Você pode fazer assim, sorrir assim, todo mundo envelhece, né? Eu brinco que o cidadão olha diante do espelho, faz aqui assim, daqui a pouco ele solta o ar, amigo. Não adianta, é normal, todo mundo envelhece, mas no espírito não deve envelhecer. E às vezes o profeta fica velho, deixa de ouvir a palavra, começa a seguir coisa da sua cabeça. Entenda bem, e às vezes quer ser melhor do que os outros. E ele assim, porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco. Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor. Espera aí, o rei eu não vou ouvir, eu não vou ouvir a mulher, mas espera aí, foi um anjo. Diz que falou pela palavra, mas anjo não pode mudar a palavra. A maioria conhece um versículo do Novo Testamento, que é Gálatas 1:8. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, olha o que ele escreveu. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, quer dizer o quê? Condenado, amaldiçoado. Que Deus condena, não entra nessa não. Não pode, anjo não pode mudar. Aí se você diz, mas se foi o próprio Deus, sabe o que ele fala? Malaquias 3:6, veja comigo. Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo, basta para nós. Se você quiser mais, Mateus 24:35, o que diz? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, não tem esse negócio que a palavra ficou ultrapassada. Não existe isso, não existe. Não existe de maneira alguma. Ele não tinha que parar para ouvir. O apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios 11:14, veja comigo. 2 aos Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O que é anjo de luz? Luz é a palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119, versículo 105. Satanás como anjo quer dizer mensageiro. Então há tradução que já traz assim. Por favor, 2 aos Coríntios 11:14, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em mensageiro de luz. Ele traz aqui, rapaz, eu estou trazendo para você uma coisa, você pode voltar, porque um anjo, quer dizer, um mensageiro de Deus, me trouxe uma palavra, mas anjo não pode mudar a palavra.
Não caia, não caia, ainda que seja uma pessoa que tenha feito sinais, prodígios e maravilhas. Jesus alertou isso para nós em Marcos 13, 22, que muitos farão tão sinais e prodígios que enganarão, se possível, até os escolhidos. Não temos que sair do Evangelho para seguir a ninguém. Quando você está no caminho, não saudeis ninguém. Você pode enganar, não é dizendo que a pessoa não é de Deus, não. Os discípulos viram umas pessoas expulsando demônios e falaram para Jesus: Senhor, encontramos uns ali que estão expulsando demônios no teu nome, mas não estão conosco. Jesus disse: olha, quem é por nós não é contra nós. Quem ajunta não espalha, irmão. Então não deixe eles, quer dizer, deixe eles fazerem a obra, mas continue no caminho que Deus lhe deu. Continue na obra, no ministério que Deus lhe deu. Siga Jesus, irmão. Não saudeis ninguém pelo caminho, você vai perder. Hoje aparecem esses pseudos apologéticos que parecem verdadeiros enviados de luz, irmão, mas estão trazendo divisões, destruições em congregações, dizendo pessoas da igreja, arrasando. É como a Bíblia diz: entrarão nas sinagogas, arrastarão as pessoas, estão arrastando as pessoas, e as pessoas estão vindo como anjo de luz. Não entre nessa. A ninguém saudeis pelo caminho, ainda que seja o rei. Eu não tenho que ouvir o rei, eu tenho que ouvir o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. Eu tenho que seguir a palavra. A ninguém saudeis pelo caminho. Não são poucos, mas pastor Jaime fez milagre e maravilha. Se for de Deus, tá bom, deixa eu continuar. Isso não é de Deus, não se conhece, entenda bem, a árvore de outra maneira, é pelos frutos. É pelos frutos que se conhece a árvore. Não há outro jeito, irmão. Porque não adianta, bananeira não vai dar laranja não. Só dá banana. Quem é nascido de novo produz aqueles frutos, e um dos frutos é fidelidade. Fidelidade o que? É a palavra de Deus, irmão. Não causa divisões, não causa contenda entre os irmãos, não semeia contenda entre os irmãos. Não tem, assim que conhece. Um dos frutos do Espírito Santo, Gálatas 5:22, é fidelidade. A fidelidade é a palavra de Deus. Então, por amor, o zelo pela tua casa me devora. Quer dizer, eu permaneço na palavra. Fica com essa mensagem. Vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra? Lucas, capítulo 10, versículo 4. Final do versículo só para nós. Então ele disse aqui. Ele diz: e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e, diga para aí, a ninguém saudeis pelo caminho. Continue na missão que Deus lhe deu. Cuidado. Este mundo é um mundo de tantas vozes. Hoje nós temos a internet, que trazem vozes que nos ajudam, mas nenhuma delas podem prejudicar, podem contradizer a palavra. Não que é pecado não vamos cair naquele erro dos irmãos do século passado, quando apareceu a televisão. Os mais antigos ainda, que quando apareceu, entenda bem, a rádio, eles já diziam: olha, a rádio é a caixinha do diabo. Você vê depois quantas igrejas, como foi uma ferramenta de evangelização tremenda a rádio. Claro, tinha coisa errada, tem. Aí veio a televisão. Essa televisão é do Satanás, não é verdade? Cansamos de ouvir isso, quem tem mais tempo no evangelho, cansamos de ouvir isso, internet do diabo. Agora veio a internet. Engraçado que tem gente que não tem televisão, mas tem internet. A internet é pior do que a televisão. Você pode viajar muito mais para o inferno do que na televisão, né? Tem lá toda hora. Não. Nós temos que reter o que é bom, aprender, tanto com a rádio, com a televisão, com a internet, são ferramentas que nós vamos usar para a evangelização. Claro que o diabo vai usar para a destruição, mas nós não estamos do lado dele, estamos do outro lado, irmão. Agora, o cuidado que nós temos que tomar é quando se aparecem aqueles como mensageiros de luz, mas que querem matar, roubar e destruir. Você quer salvar sua família? Não saia do caminho. Você quer salvar sua família? Ande com a palavra de Deus. Não leva para casa. Leve para casa só boas notícias. O Evangelho de Cristo. Mostre, ame o Evangelho, ame a palavra de Deus, viva. Você vai mostrar que com Deus você é mais que vencedor. Nós vamos fazer oração agora? Vamos. Orar de combate. Mas fica o aviso: Senhor, me ajude a andar no teu caminho. Davi disse: ensina-me o teu caminho. Salmo 139, não citei, não está no meu esboço não. Salmo 139, versículo 24. Volta para mim, por favor, deixa eu ver se eu estou. E vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso, muito bonito isso aqui. Agora Salmo 89, versículo 11, por favor. Tu tens sido, o mundo é surpreendente. Não, é Salmo 84, versículo 11, desculpa.
Salmo 86, versículo 1. Estou ficando velhinho, né? Mas só na mente, no espírito, não. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, andarei na tua verdade. Pronto. Então, meu irmãozinho, anda aí, que você vai vencer, vencer e vencer.